A contratação de crédito rural no primeiro mês do Plano Safra 2021 cresceu 50% e registrou desempenho recorde de acordo com o Ministério da Agricultura. O destaque ficou com os programas de investimento. A contratação total de crédito rural nos primeiros 30 dias do Plano Safra cresceu 50% em relação ao mesmo período do ano passado, com 24 bilhões 152 milhões de reais contratados, ante mais de 16 bilhões do ano agrícola anterior. Nos programas de investimento, o crescimento chegou a 110% e atingiu 5 bilhões e 250 milhões de reais. Na industrialização, os financiamentos tiveram alta de 69%, com mais de 2 bilhões em aplicação. O crédito de custeio registrou alta de 39%, ante o ano agrícola anterior, e atingiu mais de 15 bilhões. Já a comercialização teve quase 2 bilhões em contratação, 17% de aumento em relação a igual período da safra passada. O Ministério da Agricultura descartou a falta de recursos para o crédito rural em 2020, diante dessa demanda aquecida que observamos agora no mês de julho. O diretor de Crédito e Informação do MAPA, o Wilson Vaz de Araújo, apontou ainda os motivos que justificam o aumento pela procura de crédito e também excluiu a possibilidade de uma taxa Selic chegar a zero. Vamos ver. Posso afirmar com segurança que, se viermos a ter problema com o esgotamento de recursos, vai ser a partir de fevereiro ou março, e mesmo assim eu acho pouco provável. Nós alocamos relativamente muito mais recursos esse ano do que ano passado. Então, programas que tiveram esgotamento de recursos no ano passado, hoje eles vieram com 35% a mais de recursos. Então, de maneira que eu acho que está bem calibrado esse volume de recursos em relação a expectativa de demandas. Primeiro é o que está acontecendo no agronegócio, né, em relação aos demais setores da economia. Então só isso aí é um reflexo, né, dos resultados positivos que tem acontecido no agro. Esse é um ponto que motiva tanto os ofertantes de crédito como os produtores que demandam esse crédito. Segundo, é possível que tenha havido uma demanda reprimida em função da expectativa de redução de taxa de juros. Né? Então pode ter acontecido isso e agora, né, então logo tomaram conhecimento das novas taxas e as contratações foram abertas pelos agentes financeiros, então os produtores encaminharam suas propostas, né, e muitos já inclusive contratados. É descartado essa possibilidade de zerar, né, a taxa de Selic, né? Esses 2% deve permanecer um pouco de tempo aí, né, porque ela tem uma relação direta com o comportamento de preço, né? Se ela se baixar muito também, né, você não sabe como é que se comportam os preços, né, em função disso. Então, é claro que o Banco Central que calibra e monitora isso, né, com muita competência. Embora você tenha essa queda acentuada na taxa Selic, na taxa referencial da economia, mas no varejo, aos produtores, ela não chega na mesma dimensão. Tá? Tanto é que nesse período de julho, os recursos genuinamente privados, ou que a gente diz, né, a taxas livres, eles representaram apenas 15% do que foi liberado desses 24 bilhões. Tá? Os 85% que foram liberados foram de recursos direcionados e subvencionados, né? E a maior concentração nos bancos públicos. Muito obrigada, Wilson Vaz, pelos esclarecimentos. E a gente já abordou nesta edição o desempenho recorde agora de julho no Plano Safra 2021, com incremento, né, substancial de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Avançamos para a visão do governo dizendo que mesmo diante desse desempenho observado em julho, não há uma evidência de que faltaria crédito em 2020 e ainda destacou que não vê uma possibilidade das taxas de juros ficarem ainda menores, beirando zero. Vamos aprofundar esta análise sobre crédito com Benedito Rosa, comentarista do Canal Rural, que analisou atentamente este cenário e destacou alguns pontos que mais te chamaram a atenção, não é, Benedito? Diga pra gente que pontos foram esses, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen, que nos acompanham no Mercado de Companhia. O primeiro mês de entrada em vigor do Plano Safra, no que se refere aos encargos financeiros e volume de crédito tomado pelos agricultores, revela algumas constatações que eu gostaria de ressaltar.
Primeiro, houve um aumento generalizado na demanda, foi horizontal e inclusive, houve um aumento expressivo nos programas prioritários que o governo tinha indicado para essa finalidade, o Moderfrata, Moderinfra, Inovago, Pronamp. Segundo, houve um aumento maior em investimentos. Esse é um aspecto significativo, chama atenção. Terceiro, houve um aumento no número de contratos, que alcançou 218 mil, revertendo uma tendência de diminuição. Ou seja, estava se concentrando no crédito rural, inicia timidamente, no mês, é verdade, um movimento para alcançar um público mais expressivo. E quarto, uma mudança que não era prevista, que é uma diminuição na contratação dos recursos livres, uma queda de 37% nas LCAs, o que pode se reverter nos próximos meses, mas chama atenção para o fato de que esse importante instrumento tenha diminuído. Essas constatações nos levam a inferir algumas conclusões que eu acho interessantes. Primeiro, o fato de um crescimento de 110% em empréstimos para investimentos significa que os agricultores estão confiantes no futuro, estão otimistas para a conjuntura que estamos vivendo. Segundo, as taxas de juros e os encargos estão, portanto, razoáveis, porque os produtores estão assimilando. Terceiro, o volume de crédito emprestado logo no primeiro mês acende uma tímida luz amarela, ainda estamos no primeiro mês, de que a demanda pode vir a superar o que está programado, mas esse eu creio que é um problema para se discutir mais adiante. Ali para outubro, novembro, o governo pode reformular recursos de uma linha para outra, mas, de qualquer maneira, a demanda está aquecida, isso é um sinal bastante positivo para os agricultores em geral e para o agronegócio. Excelentes pontos, Benedito Rosa, mensagem muito clara. A partir do desempenho observado em julho, nos recursos, nos empréstimos do Plano Safra, você tirou algumas mensagens chaves, que observam um setor agropecuário confiante e otimista, 110% de incremento na demanda por empréstimo para investimento e ainda destaca um terceiro ponto de que fica acesa uma luz tímida e amarela de que pode faltar crédito mais lá para frente, mas isso é um assunto para a gente observar ao longo do tempo. Obrigada pela presença, Benedito Rosa, uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Muito obrigada.